da noite, com o Bispo Samuel Ferreira. Vamos juntos formar um poderoso exército. Exército de oração. Vem aí o Corafesp 2025. A paz do Senhor, você que está me ouvindo, meu nome é Marina Ferreira e eu tenho um convite maravilhoso para te fazer. A partir do dia 18 a 21 de abril, semana que vem, teremos o nosso lindo e grandioso congresso da Corafesp. Na sexta-feira vai ser períodos manhã, tarde e noite. E de sábado a segunda vai ser tarde e noite. Você é mais que bem-vindo para estar conosco. Você que quer acompanhar nossas redes sociais, só seguir a gente no @CorafespOficial e também siga na Rádio Mais para mais informações. Te espero no congresso. Deus vai transformar a tua vida e Deus vai renovar não só você, mas toda a sua casa. Deus abençoe e espero você no nosso Corafesp. Vem estar com a gente. O Congresso de Oração e Ação Feminino no Estado de São Paulo, de 18 a 21 de abril na Adebras. Separe esses dias e venha viver um tempo de avivamento, cura e comunhão. São Paulo será tomada pela glória de Deus. Para saber mais, inscreva-se no canal Corafesp_Oficial. Quer ouvir a sua música preferida? Mande sua mensagem e participe. As mais da mais, as mais pedidas. Aqui, a sua voz é a nossa trilha sonora. Se é sucesso, toca aqui. As mais da mais. Vamos celebrar, vamos cantar com a Mais FM, o som que nos faz dançar. Músicas que alegram, mensagens que inspiram. Vamos viver a fé com alegria sem parar. Mais FM, a rádio que nos faz voar, com palavras de amor e fé. Estamos juntos aqui, vamos celebrar, vamos cantar. A Mais FM é o som que nos faz brilhar. Mais FM está no ar. 102,9 é mais. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais, com o Bispo Samuel Ferreira. Bom dia, tá chegando aqui mais um debate da Mais FM na 102.9. Hoje promete pegar fogo. Olha, eu, pastor Antônio Calisto, vou com você até o meio-dia no mais um debate aqui na Mais FM. Olha, dizendo a você que você pode acompanhar a Rádio Mais FM tanto pelo Instagram como também pelo YouTube.
O endereço é o mesmo, @maisfm 102.9, tanto no Insta quanto também no YouTube. Olha, nós precisamos que você entre lá, né, principalmente no YouTube, dá um likezinho pra gente, dá um joinha lá, clica no sininho, já começa a seguir essa rádio que é muito mais você. E aí o que acontece? Você vai ficar informado de toda a programação da Rádio Mais FM. Dizendo para você também o seguinte, que você pode entrar em contato conosco, nós gostamos demais da sua participação, é muito importante para nós, pelo WhatsApp 11 9 50 50 50 90. Você vai poder mandar para cá um áudio fazendo a sua pergunta, fazendo sua interrogação ou até mesmo contribuindo para esclarecer algum ponto. Então vou repetir para você, é 11 9 50 50 50 90 é o telefone, é o WhatsApp, você fala direitinho aqui na Rádio Mais para sua participação. Olha, vamos à enquete de hoje, vamos saber qual é o nosso... Meu Deus, parece que hoje promete, a igreja passará pela grande tribulação? O que você acredita? Olha, 36% está dizendo que não, 64% dizendo que sim. Olha, o número surpreende. E olha, é importante que você participe. Querendo dizer a você, essa semana, se Deus quiser, nós teremos a grata satisfação de ter de volta aqui o nosso querido Bispo Samuel Ferreira, que é o diretor, é quem dirige esse programa e também o apresentador. Enquanto não, eu, pastor Calixto, vou com você aqui, mas todos nós morrendo de saudade do nosso líder, o nosso bispo, que infelizmente, né, gente, vocês sabem a vida quase que maluca do nosso bispo, para poder atender não só a igreja do Brás, a igreja no estado de São Paulo, a igreja no Brasil e também a igreja no mundo. Nosso bispo tem se desdobrado nesse momento, mesmo nesse momento difícil que ele tem passado, que todo o ministério de Madureira nós temos enfrentado, mas Deus tem dado muita graça ao bispo Samuel. Peço a você que continue orando pela vida do bispo Samuel, Deus vai continuar lhe dando muita graça, bispo, para que o senhor possa continuar sendo essa bênção que o senhor é na vida de todos nós. Enquanto isso, eu, seu servo, sempre serei, o senhor sabe disso, sempre nos colocamos aqui, sempre seremos nada mais, nada menos do que o menino do profeta que está aqui para deitar água na mão do senhor, tá bom? Enquanto isso, eu vou tocando pro senhor aqui o seu programa, que para mim é a maior honra que o senhor pôde me dar, é essa aí. E vamos lá, gente, olha, e aí, o que você acredita? A igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Estou aqui recebendo aqui hoje o querido pastor Emerson Cicarelli, que é pós-tribulacionista, é pastor da igreja cristã. É Logos? Hã? Rologos, meu Deus do céu, ele tem que complicar até no nome, o homem é terrível. O querido pastor também é psicanalista pela Academia em Levo, é professor de hebraico, bíblico e aramaico e também é especialista no livro de Gênesis pelo Instituto Cadima. É isso ou Cadima? Cadima, meu Deus do céu, os nomes aqui hoje tá só, ó. Recebendo aqui também o querido pastor Emerson Cicarelli. Bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe. Que bom te receber aqui. Bom dia, pastor Calixto, Deus abençoe a todos, aos ouvintes da Rádio 102.9. É um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre um tema tão interessante, né? Tão rico, que uma coisa eu tenho certeza, que todos nós concordamos aqui. Jesus voltará, nos encontraremos nos ares, mas estamos aqui para falar sobre esse processo. Vamos ver. Graças a Deus, não é um tema que toca em processos salvíficos, então acredito que teremos liberdade para tratar sobre isso, e já agradecendo também toda a equipe, toda a produção da Mais FM, por mais um dia estar aqui, e um grande abraço ao nosso Bispo Samuel Ferreira. Amém, muito obrigado, querido. Saudar aqui também o querido pastor Carlos Wagner, ele que é pré-tribulacionista, é pastor presidente da Igreja Evangélica Sal e Luz, é mestrado em Lato Sensus pela Faculdade Mackenzie, foi 12 anos diretor do Instituto Bíblico Ferreira. Querido pastor, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Calixto, paz do Senhor, pastores debatedores, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez.
Eu sempre me empolgo, né, quando nós vemos os debates, porque sei que do outro lado da linha tem pessoas ouvindo, assistindo e querem certamente participar, aprender e conhecer mais da palavra de Deus. Deixo meu abraço para os nossos irmãos da Igreja Sal e Luz que estão ligadinhos aqui na rádio nessa manhã e tenho certeza que hoje vai ser bênção mais uma vez. Olha aí, vamos lá. Está apresentado aqui também o querido pastor Cícero Serafim, que é mesotribulacionista, MID, é pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Leste, na cidade de São José dos Campos. Opa, meu Deus do céu, é lá do meu lar, é lá da minha cidade. E é graduado em pedagogia, mestre em ciências da religião e autor do livro Verdades acerca do apóstolo Pedro. Aí, curiosidades bíblicas, né? A Igreja Católica e a Bíblia. Olha, bastante livros aqui, o querido pastor Cícero tem. Pastor Cícero, que alegria te receber aqui. A paz do Senhor, pastor Calixto, que a paz do Senhor Jesus Cristo também esteja presente no coração de cada ouvinte, toda essa equipe maravilhosa aqui da Mais FM, pela primeira vez aqui nesta casa, e eu tenho certeza que nós vamos poder somar aqui para o bem de todo o povo de Deus. Ok, vamos lá, queridos, olha, nós vamos continuar aqui o nosso debate hoje. Antes disso mesmo, queria oferecer a você uma semana de bênção, né? Final de semana aí, estamos chegando já ao final de semana, e avisar a todo o povo do Brás, olha, é importante demais, nesse final de semana nós teremos um grande trabalho de mulher aqui na nossa igreja sede do Brás, e você é nosso convidado, tá bom? Em nome da pastora Marina, em nome do pastor Igor e do bispo Samuel Ferreira, nós fazemos esse convite a você aqui, não é? Que é o Corafesp, o maior trabalho de mulheres do estado de São Paulo, tá bom? Olha, eu vou começar aqui dando 2 minutos a cada, peço aos queridos que observem o tempo no reloginho ali, 2 minutos para cada um dos irmãos exporem a sua fala inicial. Querido pastor Emerson Cicarelli, 2 minutos para as suas considerações iniciais. Graças a Deus. Vamos lá. Desde já eu quero começar citando o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 7, que na apresentação às cartas dedicadas às 7 igrejas da Ásia, isso acontece do verso 4 até o verso 8, nós temos no versículo 7 o seguinte dito: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Já na apresentação da obra escatológica do Apocalipse, nós já temos no primeiro capítulo, verso 7, o escritor dizendo que a vinda de Cristo será algo notório e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassou. E dentro do decorrer do debate, nós vamos perceber que a linha de movimento pós-tribulacionista, ela carrega alguns pontos interessantes que lhe dão defesa para um bom argumento de crer que este pensamento é o pensamento mais sensato. Inclusive, pastor Calixto, fiquei surpreso com a enquete do debate, né? Onde temos 64% voltado ao pensamento pós-tribulacionista. E no decorrer desse debate, quero ouvir os amados pastores, nós estaremos decorrendo e falando sobre os pensamentos que nós encontramos na história da igreja, dentro da patrística, grandes autoridades que mencionam esse caminho, ok? Ok, e olha, pelo que eu entendi, o pastor já começa alfinetando aqui os pré-tribulacionistas que acreditam na vinda de Jesus em 2 estágios ou naquela chamada, o arrebatamento secreto.
quando o senhor lê Apocalipse, o senhor está dizendo então que o senhor acredita que Jesus vem em uma vinda única e que todo olho verá, é isso mesmo? Exatamente. Então vamos lá, meu Deus do céu, a coisa já começou fervendo aqui. Querido pastor Carlos, para suas considerações iniciais. Vamos lá. Observamos que a enquete, como o pastor já falou, ela está bem opositora ao pensamento pré-tribulacionista, né? Nossa, o que é uma surpresa, né? Porque... Eu estou realmente surpreso. Agora, eu acredito que a enquete deve ter sido feita no campus da Universidade Mackenzie, né? Provavelmente, né? Porque é realmente uma diferença gritante. No entanto, eu queria deixar aqui minhas considerações, começando pelo seguinte. O viés do pensamento pós-tribulacionista, ele começa, pastor Cocarelli, com a negação do pensamento pré-tribulacionista. Ele é uma oposição óbvia ao pensamento pré-tribulacionista. E quando nós analisamos todos os requisitos, eu tomei o cuidado de ser imparcial em todos os aspectos do estudo para julgar a questão pré, meso, ou mid e pós-tribulacionista. E não por influência denominacional ou do tipo, mas por questões acadêmicas, teológicas, eruditas, eu cheguei à conclusão que o pré-tribulacionismo ainda que para alguns é um tipo de teologia novo, né? O método ou o sistema de estudo mais próximo das questões hermenêuticas, exegéticas bíblicas, né? Quando nós analisamos, pastores, até mesmo o material do Didaquê, que é o primeiro manuscrito de estudos e pesquisas da igreja cristã primitiva, nós encontramos lá a visão deles com a expectativa da iminência da vinda de Cristo. Então eles já possuíam a expectativa iminente da volta de Cristo naqueles dias no material do Didaquê. Então quando nós analisamos isso, que um dos argumentos do pós-tribulacionismo é que a visão pré-tribulacionista, pastor Calixto, ela é do século XIX ao século XX. 1890, né? Exato. Então, no meu ponto de vista, isso não é verdade, porque quando analisamos o Didaquê, nós encontramos ali resquícios, encontramos recursos para entender que eles acreditavam na vinda iminente de Cristo. Olha, e aí eu vou apertar aqui os pré-tribulacionistas também para que me respondam, e já eu aperto aqui o pós, mas é porque... o pré-tribulacionismo é acusado de ser uma linha teológica muito nova, né, do século XIX, que foi fundada, na verdade, espalhada essa ideia por Derby, né? Exato. Derby, e teve o seu grande discípulo lá, que foi, né, Charles Finney, que é espalhador, e que essa doutrina se tornou muito popular, porque também o escritor da Bíblia, Scofield, abraçou, né, o pré-tribulacionismo. Exato. E com a divulgação da Bíblia Scofield, ela se tornou muito popular, né? Mas o pré-tribulacionismo sofre uma acusação de que Derby teria recebido e baseado toda a sua argumentação em cima de uma revelação que ele teria tido, né? Olha, isso é coisa para os pré-tribulacionistas responder pra gente já, pastor Carlos, querido pastor Cícero, para suas considerações iniciais, 2 minutos. Muito bem, nós estamos aqui diante de um tema de suma importância. E quero já deixar bem claro que nós não vamos chegar num denominador comum, tá? Porque escatologia é poder discutir e nunca chegar num ponto determinado, né? Um eminente teólogo disse que se há uma coisa em que os teólogos concordam em discordar, é com a escatologia bíblica, tá? Então, sempre fui da Assembleia de Deus, uma igreja que predominantemente defende o pré-tribulacionismo, e fui pré-tribulacionista durante muito tempo, mas depois comecei a investigar a Bíblia e tal, e cheguei numa conclusão que o melhor dos 3 pontos é o meso-tribulacionismo, tá? E quando eu digo meso, não quer dizer os 3 anos e meio se cumpre, Jesus volta e arrebata a igreja. Mas vamos usar um termo melhor. Eu defendo que Cristo voltará para
arrebatar a igreja durante a parte final da grande tribulação, tá? O senhor está dizendo então que Jesus volta na segunda parte dos 7 anos, dos 3 anos e meio, mas na segunda parte? Sim, eu vou defender essa tese, que Jesus voltará. Nós temos alguns versos que, com todo respeito aqui aos irmãos, pós e pré, mas principalmente ao pré-tribulacionismo, nós não vemos mais hoje base bíblica para afirmarmos determinantemente que Cristo voltará antes da tribulação para arrebatar a igreja. Então, por isso, eu defendo o mesmo tribulacionismo, e nós vamos então estar citando alguns versos bíblicos aqui que estarão aí coerentemente apoiando essa ideia. Ok, pastor, obrigado. Voltamos aqui então, e aí, pastor Emerson, o senhor é pós-tribulacionista. Sim, senhor. O senhor acredita que Jesus passa... Pós-tribulacionista. Mas parece que há uma coisa aí que pega vocês no calcanhar de Aquiles, porque em nenhum momento da grande tribulação aparece a palavra igreja ali. Vocês vão defender de que tanto a palavra eleitos quanto santos se refere à igreja. Mas é isso mesmo? Quem sabe? Então vamos lá. Quem sabe? Bom, essa obra a qual o pastor falou, a Didaquê, o senhor está falando sobre aquela obra do século I, aproximadamente, dos 12 apóstolos, correto? Essa mesmo? Exato. Perfeito. É um pouco difícil de nós concordarmos com isso, porque no capítulo de número 16 dessa obra de Didaquê, está escrito assim: então aparecerá o enganador do mundo como filho de Deus, e a terra será entregue em suas mãos. Então a criação dos homens virá o fogo da provação, e muitos tropeçarão e perecerão, mas os que perseverarem em sua fé serão salvos. Esse trecho que nós acabamos de ler do capítulo 16 fala sobre 3 coisas. Primeiro, a manifestação do enganador anticristo. Essa enganação ocorre antes da vinda de Cristo. Segunda coisa que o texto fala é: a terra é entregue à provação. Isso é um alerta que afeta a humanidade. E terceiro, a perseverança na fé. É necessário para a salvação durante esse período. No século I, no século II, entre o século I e o século II, nós temos o pensamento pós-tribulacionista sendo desenvolvido. O pensamento pré-tribulacionista, ele começa em meados do século XIX com Derby, e a partir do século XX, com os seminaristas americanos e o movimento norte-americano, ele se torna um pouco mais conhecido no mundo. Já o mesotribulacionismo, ele começa a partir do século XX. Então, o que nós temos aqui, senhores? Nós temos 3 ideias, nós temos 3 correntes. A teologia, ela nos permite caminhar por correntes, mas, todavia, o pensamento mais sólido, o pensamento mais seguro, ele continua sendo o pensamento pós-tribulacionista, e existem alguns motivos para isso. Nós temos a aprovação e a concordância de 1, 2, 3, 4 ou até mais pais da igreja que também acreditavam nesse pensamento que a igreja passaria pela grande tribulação. E esses mesmos que nós temos e que será citado em breve são pessoas importantes, não apenas na construção do pensamento que a igreja sofrerá a tribulação, mas são homens que trabalharam ideias e correntes teológicas que nós assumimos e abraçamos até os dias de hoje dentro da dogmática cristã. E estes mesmos também acreditavam que a igreja passaria e enfrentaria a grande tribulação com perseverança e fé até o retorno de Cristo. Mas aí, pastor, eu durante muito tempo fui professor da história da igreja e eu sei da importância da história porque ela é uma autenticação para aquilo que a gente acaba crendo e tal. Mas se eu ficar só no campo da defesa da história,
de pais da igreja fica muito vago, né? Eu queria que a gente viesse mais para a questão da Bíblia mesmo. O que diz a Escritura, aonde se baseia as nossas crenças, por exemplo, do senhor do pré-tribulacionismo, do pastor Carlos. Eu queria que, porque por questão de ideia de A, de B, fica muito vago, né? Ainda que vale a pena a corroboração, porque é uma verdade, o pós-tribulacionismo. Quando você estuda a história da igreja, você vai perceber que é o que vem de bem antes, é o que tem a maior base lá dos pais da igreja. Eles acreditavam assim, né? Mas isso também não quer dizer que eles estavam corretos, porque a igreja católica também vem dentro de uma teologia corrompida, tal que Lutero também desfez ela. Respondendo a sua pergunta. Acredito que nós teremos 2 horas de debate. Será possível, né? Caminharmos perfeitamente sobre isso, com as exposições. Sim. Mas, a princípio, né? Eu começo mais com a parte técnica, com a parte histórica, para depois poder adentrar. Outra coisa interessante é o seguinte: foram os pais da igreja também que desenvolveram e defenderam com unhas e dentes o conceito da Trindade. E é válido para nós até os dias de hoje. Foram os pais da igreja que defenderam, entre o século II e século III, a descida de Cristo ao Hades. Pastor, mas aí o que eu digo pro senhor mas só um minutinho, senão aí o debate fica só na mão do senhor, aí os outros... Mas o que eu digo é o seguinte, o que os pais da igreja, como Tertuliano, no ano 189, ano 200, defendeu a formulação da doutrina da Trindade, há uma hegemonia entre toda a teologia cristã de crer nisso. É muito novo aí a discordância da teologia da Trindade, né, no meio cristão. Agora, essa questão escatológica, ela não tem. Então, palavra com o pastor Carlos, logo depois voltamos com o pastor Cícero. Eu acredito, irmão Emerson está certo no ponto de vista de que a erudição passa pela parte historicista. Eu não nego isso. E concordo com o senhor que os ouvintes precisam de argumentos sólidos, não somente históricos, para que se consolide. Não vamos dissertar sobre os capítulos do Didaquê, que seria proveniente, né, para a gente poder falar sobre a iminência de Cristo, segundo a visão da igreja primitiva, mas eu queria ir direto ao ponto. Um dos pontos de vista, da sustentação do pensamento pós-tribulacionista, como o senhor bem colocou, é que durante o período tribulacional, os santos, os eleitos lá é a igreja. Só que eu faço uma pergunta para o pastor Emerson e para o pastor Cícero, nós estamos aqui para debater, então vamos lá. Do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro de Apocalipse, nós encontramos 18 vezes a palavra eclesia ou eclésia. Do capítulo 1 ao capítulo 3, 18 vezes. Ela some a partir do capítulo 4 e só volta a aparecer no capítulo de número 22, mais uma vez. Mas do capítulo 4, pastor Emerson e pastor Cícero, ao capítulo de número 20, aparece a palavra hagios, santos, por cerca de 19 vezes. Quando essa palavra aparece, nós fazemos um comparativo. Nós temos aqui um linguista de hebraico e professores, e ela é encontrada por frequência, continuamente no Antigo Testamento, em muitos textos, os santos. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos o próprio Jesus usando essa expressão em algumas partes do Evangelho, que podemos citar a posteriori, e também encontramos no livro de Atos e no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Portanto, santos pode se referir tanto aos israelitas, aos judeus, quanto à igreja. O que eu quero dizer é que, como um bom dispensacionalista, eu entendo que durante o período tribulacional não haverá igreja, porque a igreja não estará presente. Se a igreja está presente, eu uso um outro segundo argumento, porque quem vai pregar o evangelho é as 2 testemunhas, porque quem vai pregar o evangelho são 144 mil. Porque quem vai pregar o evangelho é um anjo poderoso que vai descer à terra. Se a igreja que tem a missão de pregar o evangelho, por que ela não aparece pregando o evangelho? Ela some no contexto escatológico do capítulo 4 ao capítulo 19. Só aparece depois da glória da igreja no Olha céu. só, então o senhor está dizendo para mim, então também fica uma pergunta aí para o senhor depois responder, porque
fica complicado. Então, parece-me que, segundo o pensamento pré-tribulacionista, existe 3 tipos de salvos. É isso? Porque tem os salvos, que são os 147 mil, é um tipo de salvo. A igreja que é salva, e depois, pelo que o senhor está dizendo, tem os salvos, que são os salvos na grande tribulação, que são os santos, que são aqueles que vão lá pelo seu próprio sangue. Então, existe 3 classificações de salvo na Bíblia. Eu não sei. Não, peraí, eu vou deixar a pergunta, depois o senhor vai responder. E como fica o texto onde, por quase 13 vezes, Paulo vai ensinar que você deixa de ser judeu ou você deixa de ser qualquer coisa quando você aceita Jesus e se torna cristão, um único povo. Deus só tem um único povo, segundo Paulo. Já não há mais barco, já não há mais cita, mas parece que ali os 144 mil, segundo se fala, é um grupo de gente privilegiado. Depois o senhor responde, querido pastor São Cícero. 3 perguntas. Bem complexo. Mas primeiro eu quero apresentar aqui o porquê saí do pré-tribulacionismo e migrei para o mesotribulacionismo. Nós temos pelo menos 2 versos que são contundentes na Bíblia. O pastor falou uma coisa aqui, os irmãos vão observar bastante, que eu evito de usar patrística, eu evito de usar o que o fulano disse lá atrás, o ciclano, porque se nós nos apoiarmos na Bíblia Sagrada, pastores, nós vamos, ao mesmo tempo, estar ou não concordando com o que eles falaram lá atrás, né? Mas nós temos aqui, em 2 Tessalonicenses 2, do verso 1 ao 4, alguns versículos aqui que são contundentes e que deixa o pré-tribulacionismo de uma maneira aí meio sem saída. Porque a Bíblia diz aqui, ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá, ou seja, a vinda do Senhor, e vinda aqui, parousia, nós temos como arrebatamento. A parousia, o arrebatamento não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia, tá? E a apostasia vai acontecer durante os 7 anos, a última semana de Daniel, que nós conhecemos por grande tribulação. E seja revelado o homem do pecado. O homem do pecado será revelado somente no meio da grande tribulação, ou no meio dos 7 anos. Então, os primeiros 3 anos, ele estará no mundo, estará trabalhando, estará aí promovendo uma falsa paz, mas no meio dos 7 anos, ele se manifestará exigindo adoração, vai se assentar no trono, né, conforme o próprio Daniel disse, o próprio Cristo também no capítulo 24 de Mateus afirmou, né, ele vai se assentar querendo adoração. Então esse anticristo, ele só vai se manifestar no meio desses 7 anos, e Paulo disse que sem que isto aconteça, não haverá arrebatamento, pelo menos é o que nós entendemos aqui nesse texto, tá? Vamos lá então. Porque isto não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Outro verso contundente aqui, pastor, a maioria dos teólogos não enxergam a igreja em Apocalipse, senão os versos primeiros ali, os primeiros 3 capítulos, que são cartas às igrejas da Ásia, enfim, tá? Mas eu enxergo o arrebatamento da igreja, e ninguém tira isto da minha mente, no capítulo 7 de Apocalipse. Vamos lá, não sei se tem tempo certo aqui, pastor. Não, pode ir, eu estou controlando aqui, só tá o senhor tem mais 30 segundos.
Tá bom. Não vai dar para comentar, mas eu vou ler aqui. Depois dessas coisas, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles? E de onde vieram? Uma pergunta. Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação. Não confundir com de grande tribulação. O texto grego diz: houtoi eisin, hoi, erchomenoi, ektes tripseus tes megalis, tá? Então, nós temos até o pronome, ou melhor, o artigo feminino aqui, né? Dizendo que se refere à grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que estes que estão de vestes brancas se refere à igreja. Sendo arrebatada no meio da grande tribulação. Pastor Emerson. Bom, primeiro eu vou responder o pastor pré-tribulacionista, depois eu falo com o pastor Mid. Vamos lá. Só respondendo, eu acabei citando a Didaquê, porque o amado pastor citou a Didaquê, então fui como resposta, né? Agora, vamos lá, quais são os problemas do pré-tribulacionismo que nós encontramos, né? Dentro e à luz da Bíblia. Primeira coisa, ele desfaz a unidade do povo de Deus. Primeiro conceito é esse: o pré-tribulacionismo desfaz a unidade do povo de Deus, mencionada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 14 ao 16. Desfaz também as promessas ao Antigo Testamento, porque ele faz separação entre igreja e Israel. A grande questão é: não somos uma noiva? A partir do momento que somos uma noiva e você faz separação entre igreja e Israel, nós não temos uma noiva, e sim duas noivas. Outra coisa dentro dos textos bíblicos, né, o conceito de um arrebatamento secreto, ele vai contra Mateus capítulo de número 24. Vamos ler aqui. Mateus capítulo de número 24, verso de número 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos e terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, o conceito do arrebatamento secreto fere Mateus capítulo 24, do verso 29 e 30. Para não tomar o tempo dos meus irmãos, ele também fere 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Por quê? Porque estes textos que eu mencionei mostram exatamente um evento único e um evento totalmente visível. O pré-tribulacionismo trabalha a ideia de uma hermenêutica dispensacionalista, onde todo momento Deus precisa refazer, onde todo momento Deus precisa recomeçar, apresentando como se algo no seu plano estivesse falhando e indo contra aquilo que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso de número 20. Além de ser uma doutrina elitista, embora não seja esse o tema, e que lembra muito o calvinismo, no conceito de existe um povo elitizado e existe um povo não elitizado. Existe um povo separado e existe um povo abandonado. Esses são os pontos que o pré-tribulacionismo apresenta e vai contra a vinda visível da pessoa de Cristo. Olha só, e aí, meu Deus do céu, a coisa vai se apertando. E aí, pastor Carlos, nós passamos ou não pela grande tribulação? Por mais que o pastor Emerson deseje que passemos pela grande tribulação, nós não vamos passar pela grande tribulação. Antes de continuar na dissertação dos meus argumentos bíblicos, vamos lá. Poderíamos citar mais uma vez, reforçar a questão linguística. Porque não existe
a palavra igreja no período tribulacional. Nós sabemos que o Apocalipse é dividido em 3 partes: as coisas que são, as coisas que foram e as coisas que serão, tá? Então, por que a palavra eclésia, que de maneira gentil, sutil, é substituída pela visão meso e pós-tribulacionista por eleitos ou santos? Mas, pastor, a palavra eleito, que lá eclésia, eleitos, elas não vêm do mesmo ramo? Ela, nesse sentido, não, porque os eleitos ali, eles indicam um grupo de pessoas que, assim como em Gênesis, a partir do livro de Gênesis, do livro de Êxodo e outros textos, você vai encontrar essa expressão. Agora, quando você fala de eclésia, quem a cita pela primeira vez é Cristo, no capítulo 16 do livro de Mateus. Ela não aparece em nenhuma outra ocasião de maneira tão clara e sucinta. Então, quando você vai para o livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao 3, que eram as coisas que foram e as que eram, ela é citada. Mas ela não é citada nas coisas que são. Ela só aparece depois que foram, que é Apocalipse capítulo 20. É somente aí que ela aparece. Então, gostaria que os irmãos me esclarecessem, me ajudassem a razão da ausência dessa palavra. Citei há pouco que, e o pastor até falou de um ponto realmente complexo, que é a questão da divisão nesse contexto de povos, que no meu ponto de vista, Israel não será salvo. O que está escrito no capítulo 9 do livro de Romanos? O próprio Paulo falando: eu tenho grande pesar pelos meus irmãos, versículo 1, e desejaria de todo o coração que eles se convertessem. Mas por causa da dureza de seus corações, eles não se convertem, porque eles converteram a lei apenas em comportamentos, apenas em obras, quando a lei é feita pela fé. Aí ele fala: mas Deus levantou o povo, que não era aquele povo, para que fosse guiado pela fé. Mas todo Israel será perdido? O texto pergunta, pastor. Aí a resposta de Paulo: não, porque haverá um remanescente. Sabe onde está esse remanescente? Capítulo 12, posso ler aqui, versículo de número 17 do Apocalipse. Os profetas e aqueles que guardaram os mandamentos de Cristo Jesus. Está falando de 2 que se tornaram um povo só. Está falando de 2 que se tornaram um só. Os profetas, sabemos que na visão cristã, mesmo recorrendo ao Didaquê, recorrendo à teologia do Novo Testamento, aos pais da igreja, ainda sendo um continuista, nunca se defendeu que na igreja havia profetas, como no Antigo Testamento. O período da igreja é um período em que os dons de profecias são manifestos, mas não os profetas. Quando o texto fala em Apocalipse 12, versículo 17, os profetas, claramente está se referindo aos santos do Antigo Testamento, tá? Quanto que os que guardam, aí ele dá continuidade. E aos que guardam os mandamentos de Cristo Jesus, versículo de número 17. Portanto, nesse contexto, nós vemos que 2 povos se fizeram um. E quem são eles? São pessoas que não aceitaram o sinal da besta, que não se prostraram diante de sua imagem, que foram remanescentes de dentro de Israel e de dentro da igreja, então, que infelizmente não subiu. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, precisava que o senhor definisse, porque a visão do pré-tribulacionismo. Quem são os 144 mil do livro do Apocalipse? Boa pergunta, assim como quem é a mulher do capítulo 12 do Apocalipse. Mas... Os 144 mil são das 12 tribos de Israel. Quem são? São os santos das 12 tribos de Israel. Os santos das 12 tribos de Israel. Pessoas Mas quem puras. são esses santos? São 12 mil de cada tribo. Então são judeus. São judeus. Mas o senhor acabou de falar que os judeus não serão salvos. Não serão salvos como judeus hoje. Mas durante a grande tribulação, quando virem na segunda parte da tribulação o domínio do anticristo e o seu posicionamento, citado aqui pelo pastor no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 7, versículo 8, versículo 9 de 2 Tessalonicenses, que o anticristo vai se posicionar como Deus, alguns dentre os judeus abrirão seus olhos e verão. Aí vai começar realmente a grande tribulação. Verão que este é um anticristo, um falso profeta. E a partir de então, eles, os santos homens de Deus, se destacarão. Assim como os outros santos se destacarão também. Querido pastor Cícero, é com o senhor a palavra. Olha, depois eu precisaria também, o senhor no final da sua palavra, definisse para nós, na sua visão, quem são esses 144 mil. Bem, está havendo uma confusão muito grande, irmãos, com todo respeito à fala de cada debatedor, acerca de um povo só, judeu e igreja.
Nós temos de ter em mente que será um povo só os judeus que aceitarem a Jesus. Então aceitou a Jesus, converteu, tal qual os gentios, teremos um povo só. Hoje os judeus não é um povo só com a igreja. Eles serão ao se final... converte, que Paulo diz lá em Romanos que se eles se arrependerem, serão Sim. de novo enxertados na oliveira. E em que momento isso irá acontecer com mais força? Durante a Ao grande tribulação. final, Paulo diz lá em Romanos que ao final o remanescente será salvo. Ao final, que final esse? No final da grande tribulação, os judeus se converterão quando Cristo vai cumprir capítulo 14 de Zacarias, vai pisar sobre o Monte das Oliveiras com a igreja, voltando para reinar, enfim, os judeus vão se converter. Mas muito bem, eu disse que estaria aqui agora provando biblicamente que esse povo que foi arrebatado, né, pois eles estavam no céu, o anjo pergunta para João, quem são estes, né, que são de vestes brancas, então ele fala, eu não sei, tu sabes. João disse, eu não sei, Senhor, tu sabes, né? E o anjo então responde, esses são os que vêm da grande tribulação, tá? Agora, que povo é esse? A Bíblia diz aqui que haviam representantes de todas as nações, tribos, povos e línguas. Irmãos, nós temos que, às vezes, um versículo na Bíblia que a gente lê ele de qualquer maneira, a gente foge à hermenêutica, né? E à exegese também. Então nós temos, havia pessoas ali de todas as nações, tribos, povos e línguas, ali estavam presentes pessoas salvas de todas as eras da raça humana, de todos os tempos. Pré-diluvianos, pós-diluvianos e pessoas da época da igreja, tá? Pelo menos é o que o texto diz aqui. Por quê? Hoje nós não temos mais os maias, não temos mais os incas, não temos mais astecas e outras raças que foram extintas, não existem mais, não é? Mas o texto diz que ali estavam pessoas salvas. Daí eu vou abrir aqui um parênteses. O senhor está dizendo com isso, então, que... eu vou fazer a pergunta só para ver se a gente entendeu. Que os incas e os maias estariam contidos aí em todos esses povos de nações e línguas? Sim. E agora Sim. eu pergunto para o senhor, e como se eles se salvaram? Eles ouviram o evangelho ou há algum outro meio de salvação sem ser o evangelho? Bom, em primeiro lugar, há pessoas, inclusive hoje que temos o evangelho pregado, que serão salvas sem ouvir o evangelho por meio de suas obras, está na Bíblia, né? Opa, peraí, pastor, o senhor está dizendo então que existe um outro meio de salvação sem ser Cristo? Não, eles vão ser salvos por meio de Jesus Cristo. Mas tá? O senhor acabou de falar que é por suas obras. Mas o senhor acredita então, pastor, que se uma pessoa nunca ouviu o evangelho e essa pessoa se portou decentemente, ela teve uma boa vida, à altura daquilo que Deus quer para a raça humana, ela não será salva? Não será salva, tá. Porque eu estou dizendo assim, o senhor não acha que pergunta para os debatedores, o senhor não acha que é muito perigoso a igreja abrir uma outra porta de salvação sem ser Cristo? Porque Cristo diz que a única porta de salvação é ele, porque veja bem, se eu deixar aqui para os debatedores, até porque cai isso aí dentro da grande tribulação do seguinte, se eu acreditar que uma pessoa teve boa conduta diante de uma sociedade dele da sua época, ele ser salvo, então ele será salvo pelas suas próprias obras, só que pela lei, seja essa lei do Antigo Testamento ou a lei cultural de cada povo, ninguém cumpre 100% a lei do seu país. Por exemplo, você passou num farol vermelho, você descumpriu uma lei. Você cometeu um ato infracionário. Então, logo, por mais perfeito que uma pessoa seja, mediante a lei ou a cultura da sua nação, de qualquer época que seja, ele não consegue obedecer a lei toda. Se errar numa vírgula, logo assim, ele é culpado de toda essa lei. Então, eu lhe pergunto, o senhor acredita mesmo que alguém poderá ser salvo sem que tenha ouvido o nome de Jesus ou outro meio de salvação sem ser o nome de Jesus? Pastor Calixto, isso daí daria um outro debate e se nós nos atermos isso daqui, nós vamos perder o nosso tempo naquilo que estamos debatendo aqui, tá? Agora nós temos que ter em mente, só que o ouvinte não creia que existe outra porta para entrar sem ser Jesus. Não existe outra porta, pastor, se ela tem o evangelho sendo pregado. Agora, uma pessoa que está lá no meio do mato, num lugar que ninguém nunca pregou o evangelho, eu não acredito que Deus seja injusto de não salvar aquela
aquela pessoa que teve uma boa mas conduta, aquela pessoa né? já Então, isso não é outro nasceu em debate. pecado? Se ele nasceu em pecado, não há injustiça da parte de Deus. Mas o capítulo 10 de Hebreus diz para que elas, sem o evangelho, sem nós, não sejam aperfeiçoadas. O apóstolo Pedro, na primeira epístola, capítulo 13, disse que Cristo desceu e pregou aos espíritos em prisão. No capítulo 4 de 1 Pedro, o mesmo apóstolo Pedro, por isso que eu digo, é um outro debate. Ele diz, pois para isto também foi pregado o evangelho vamos aos marcar mortos. esse outro debate. Sim. Vamos lá, o senhor concluir a sua fala, querido Agora, pastor. em relação, pastor, ao nosso irmão pastor Emerson, pós-tribulacionismo, né? O pós-tribulacionista, nós temos que ter em mente duas coisas, tá? Existe a parousia e a epifaneia do parousia, tá? Que está na Bíblia, né? Então, a parousia se refere à vinda de Jesus. Cristo voltará secretamente, não sabemos quando, mesmo que seja no período de grande tribulação, ali nos 3 últimos anos e meio, pode ser no 4º, no 5º, não sei, não vou colocar data aqui. Não quero ser taxado aqui de herege, tá? Mas naquele período, primeiro, será iminente, né, a vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Então, a esse período, lá no capítulo 24 de Mateus, a Bíblia chama de parousia. O Senhor virá para arrebatar a igreja. E 2 versículos depois, fala sobre, eu até grafei aqui, a epifaneia des parousia. O que é parousia? É vinda, é manifestação, né? A epifaneia é a revelação da manifestação do Senhor, quando ele então voltará, pastor Emerson, junto com a igreja. Não podemos aceitar que o arrebatamento seja após a grande tribulação, porque se o arrebatamento for após a grande tribulação, não haverá as bodas do Cordeiro, que será durante o período de grande tribulação, tá? Cristo não poderá retornar com a igreja para reinar, porque não vai acontecer essa parte. Então, essa revelação para o mundo, quando Cristo virá e todo olho o verá, é o momento exato em que Cristo estará voltando com a igreja para instaurar, primeiro para libertar Israel, salvar Israel, e para também instaurar o seu reino milenar sobre a terra. Ok, pastor, obrigado, querido pastor Emerson. Bom, acredito que até agora eu fui o que menos falei hoje, né? Vamos lá. Só para deixar a minha colocação aqui para ajudar no 144 mil, bem rápido, tá? É o Israel espiritual, representa a totalidade do povo de Deus, 12 apóstolos, 12 patriarcas. Depois o pastor Calixto pode olhar aí, Gálatas 6,16, Romanos 9. O senhor está dizendo então que é aquela teoria, 12 do 6 a 8. 12 vezes 12, Quem são 144. Quem são também? Eles são selados durante a grande tribulação. Isso se alinha com aquilo que está em João 17,15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Até agora, eu segui esse debate ouvindo a todos e eu apontei os pontos problemáticos que a doutrina pré-tribulacionista carrega. Como disse, ela acaba com a unidade do povo de Deus. Ela apresenta um conceito de arrebatamento secreto que vai contra versos do Novo Testamento, como Mateus 24, do 29 ao 31. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que eu irei ler agora. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor. A grande questão que eu peço para vocês é o seguinte: até agora eu mostrei versículos claros dentro da Escritura que mostra que a vinda de Jesus será única. Mas eu peço para vocês agora, para o pré e para o mid, apresentem para mim um versículo, sem forçar o texto, que mostra que a igreja será raptada antes da grande tribulação e não passará pela grande tribulação. E quanto ao conceito do mid-tribulacionismo, com todo respeito, ele nada mais é do que uma versão 1.5, 2.0 do pré-tribulacionismo. Porque ele não quer ficar na tribulação, ele não quer passar a tribulação,
mas também não deseja sair no início. Ele quer ficar até 3 anos e meio. Então, é uma versão 2.0, podemos dizer, do pré-tribulacionismo, com todo o respeito, né? Nada contra o pastor, mas sim contra a doutrina. Então, apresentem para mim um versículo claro, sem forçar o texto, como eu apresentei a vós, de que a igreja não passará pela tribulação ou que a igreja será tirada nos 3 anos e meio. Por gentileza. Olha só, o senhor concluiu sua fala, pastor, querido pastor Carlos. Pois não. O pastor levantou aqui 2 questões. A primeira, de 144 mil. Com todo respeito ao senhor, pastor Emerson, parece-me que o senhor também está forçando o texto. Quando o senhor faz a colocação de que 12 é Israel, 12 é a igreja. Também não existe um texto. Apresente um texto que fale que 12 é Israel, 12 é a igreja. Não existe esse texto. Simbolicamente, sim. Simbolicamente é uma analogia. Sim. Os 12 patriarcas do Antigo Testamento. Pastor Carlos, é uma analogia subjetiva, pastor. Porque segundo o Apocalipse capítulo 7, eu estou com o texto aberto aqui, são de 12 tribos de Israel. O senhor está fazendo uma figura de Israel como se Israel fosse uma figura aqui espiritual. Segunda questão, o senhor pediu para citar um texto. Eu vou citar o texto, tá? O senhor falou assim: cite-me um texto que prove que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, eu irei fazer o que o senhor desejou que eu fizesse. No capítulo 3 do livro de Apocalipse, no mesmo livro do debate, versículo 10 diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Preste atenção na colocação. Da hora, da tentação que há de vir sobre o Império Romano, o Império Egípcio, sobre uma parte do mundo, não, sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Um erro grave que os pós-tribulacionistas cometem, a igreja dos pós-tribulacionistas, que não é pequena, é uma igreja muito grande, e nada contra também, mas contra o ponto de vista, o pensamento teológico dela, é que essa igreja ela não consegue explicar nenhum texto que a igreja está na grande tribulação. Não tem esse texto. Não existe esse texto. Fazem colocações desfocadas da hermenêutica, da descontextualização. Ou criam a descontextualização, perdão. Segundo ponto, o pastor leu aqui o mesmo tribulacionista, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Há um problema sério aqui, pastor Emerson e pastor Cícero, de tradução, tá? Porque existe aqui o problema sério hoje de tradução, de equivalências dinâmicas. O senhor me permite fazer rapidamente essa observação. 30 segundos. Tá? Essas equivalências dinâmicas corrompem o texto no seu original. O senhor citou um pouco o grego, o pastor linguista de hebraico conhece, acredito que até mais do que eu, tanto o grego quanto o hebraico. Há um problema sério de tradução bíblica hoje. Algumas versões falam o dia de Cristo. A minha Bíblia, que é a minha versão, eu estou usando 3 aqui, uma delas fala o dia do Senhor. A que o senhor citou é o dia do Senhor. A minha versão aqui fala dia de Cristo também. Logo, o dia de Cristo não é o dia do Senhor. Se nós fôssemos aqui dissertar com essa questão, veríamos na Bíblia que o dia do Senhor faz alusão ao juízo, ao dia da Epifania, ou, como o senhor usou a expressão, tá? Da Epifânia. E o dia de Cristo faz alusão à parousia, tá? Quer dizer, o arrebatamento secreto, que segundo os 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, ocorrerá. Então, nós temos aparato bíblico, assim como os senhores também. O que nos resta é traduzir o que está escrito. Olha só. Mas o debate está pegando fogo aqui na 102.9. Eu, quando voltar agora, vou para um intervalo rapidinho. Quando eu voltar, vou voltar ouvindo o áudio dos ouvintes para que os debatedores respondam as perguntas dos nossos ouvintes. Não sai daí, é rapidinho, é vai e bola. Tem muita gente na internet aqui, mas olha, gente, não precisam brigar. Cada um coloca aí o seu ponto de vista, respeitando um ao outro, porque essa é a essência do evangelho. O amor mútuo entre os irmãos. A gente volta já, que é rapidinho. Daqui a pouco tem mais debate.
Tá esperando o quê? A Mais FM 102.9 já tá no Instagram. Novidades, promoções, programação e aquela palavra que você precisa ouvir. Siga agora, @Mais FM 102.9 e fique por dentro de tudo que acontece. Louvor, interatividade, sorteio e um perfil cheio de fé e esperança. Mais perto de você. Mais perto da sua família. Mais FM. Neste domingo tem campanha na Assembleia de Deus no Brás. Campanha. E ele caiu no chão. Eu tô aqui pra te dizer o seguinte: qualquer lugar que ele esteja, que não for debaixo daqui, é porque ele tá querendo. Mas Deus está mandando você hoje levantar da grito e dizer: é aqui, ó! É aqui, ó! Não é na minha casa, não é no meu dinheiro, não é na minha família, é debaixo do calcanhar. Campanha. E ele caiu no chão. Deus vai derrubar o gigante que tem se levantado contra a tua vida. Domingo às 5h45 da tarde, na Assembleia de Deus no Brás, Avenida Celso Garcia, 560. Direção geral, Bispo Samuel Ferreira. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Olá, queridos, eu sou Samuel Messias e estou passando para te convidar para sintonizar na rádio 102,9, na Mais FM. Que Deus abençoe. Beijo no coração. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9, a rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Aqui você ouve os maiores sucessos da música gospel. Mensagens da Palavra de Deus, com o Bispo Samuel Ferreira. É hora de oração, com o deputado Oséias de Madureira. Querido Deus, nós mais uma vez em palavra de oração nos dirigimos ao Senhor, crendo que o Senhor sempre cuida de nós. E eu quero neste momento orar por cada pai, por cada mãe, ó Deus, que estiver nos ouvindo. Ó Senhor, que o Senhor possa guardá-los, ampará-los, que o Senhor possa trazer a eles aquilo que eles necessitam. Como é bom desfrutar da presença do pai, da mãe. Ó Deus, como é bom saber que eles cuidam dos seus filhos, direcionam os seus filhos. E eu quero em especial orar por eles agora, onde eles estiverem. Que a bênção do Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa trazer a eles tranquilidade, que o Senhor possa trazer a eles paz, que o Senhor possa trazer a eles, ó Deus, projetos que possam abençoar a casa. Quantas famílias estão destruídas porque pais estão destruídos, porque mães estão destruídas, mas nós oramos agora trazendo restauração, restituição, alegria, paz, e que esses pais sejam pelo Senhor cuidados. É a nossa oração e os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, orando sempre em nome de Jesus. Amém. Deputado Oséias de Madureira, um homem de oração. De segunda a sexta você ouve Exército de Oração, sempre às 11 da noite. Venha fazer parte desse exército. E à meia-noite, orar com o Bispo Samuel Ferreira. Exército de Oração. Vem aí o Corafesp 2025. A paz do Senhor, você que está me ouvindo, meu nome é Marina Ferreira e eu tenho um convite maravilhoso para te fazer. A partir do dia 18 a 21 de abril, teremos o nosso lindo e grandioso congresso da Corafesp. Na sexta-feira vai ser períodos manhã, tarde e noite. E de sábado a segunda vai ser tarde e noite. Você é mais que bem-vindo para estar conosco. Você que quer acompanhar nossas redes sociais, só seguir a gente no @Corafesp-oficial e também siga na Rádio Mais para mais informações. Te espero no congresso. Deus vai transformar a tua vida e Deus vai renovar não só você, mas toda a sua casa. Deus abençoe e espero você no nosso Corafesp. Vem estar com a gente. O Congresso de Oração e Ação Feminino no estado de São Paulo, de 18 a 21 de abril na Adebras. Separe esses dias e venha viver um tempo de avivamento, cura e comunhão. São Paulo será tomada pela glória de Deus. Para saber mais, inscreva-se no canal Corafesp _oficial. Temas atuais,
Fé e conhecimento em um só lugar. Fique ligado. Debate Mais. Das 10 ao meio-dia. Só aqui. Na Rádio Mais FM. O debate que vai surpreender você. Mais debate, mais palavra, mais sabedoria. Mais FM. Essa rádio é demais. Mais FM. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323, 107,7. Em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9 FM. São Paulo capital, ZYM 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na Rede Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Voltamos a apresentar Debate Mais. É isso aí, Brasil. Estamos voltando com o debate aqui que tá pegando fogo. Olha só, é importante que você mande a sua opinião aqui no 11 9 50 50 50 90, aqui na 102.9 Mais FM. Olha, nós temos aí um áudio de um ouvinte. Vamos ouvir o áudio desse querido ouvinte fazendo a sua pergunta. Vamos ouvir. Bom dia, aqui é Leidson Wagner de Barueri, São Paulo. Sim, eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas não vai passar pelos flagelos, né? Os flagelos não. Ponto. Então, se a gente não acredita que a igreja vai passar pela tribulação, aí se Jesus realmente venha antes da tribulação e leve a igreja, os irmãos que não acreditam, eles ficariam ou seria arrebatado? Mesmo tendo um caminho correto perante Deus, só porque não acredita na grande tribulação, na vinda antes. Querido pastor Cícero, e aí? A igreja passa, não passa? Os flagelos não? A pergunta do nosso querido ouvinte. Irmãos, o que nós temos de ter em mente aqui primeiro, nós não queremos aceitar que a igreja passará, pelo menos por parte da tribulação. Me desculpe o nosso querido pastor Emerson, que citou aí o 2.0, 1.8, né? Eu acho que isso é um termo meio pejorativo para um debate, mas tudo bem, né? Aqui tudo não podemos perder aqui a nossa paciência, temos que relevar tudo que ouvimos, né? Mas é importante nós termos em mente uma coisa: as pessoas, os cristãos, não querem aceitar que a igreja passará por parte da tribulação, porque Cristo fez promessa de vou te guardar na hora da tentação e tal, isso e aquilo, né? Mas nós temos que ter em mente também, irmãos, que todos os servos de Deus, a igreja primitiva, eu acredito que ninguém aqui de nós passou pela tribulação que os apóstolos passaram, aquela perseguição ali em Roma, tiveram seus corpos embebidos em líquidos inflamáveis, foram dados aos leões. Então, aquilo ali também, a história da igreja mostra que o povo de Deus sempre passou por problemas, tá? Agora, pastor Carlos, eu quero deixar aqui o texto em cima do capítulo 3 de Apocalipse, né? É o verso, como guardaste, verso número 10, que os pré-tribulacionistas defendem que a igreja não passará pela grande tribulação, embasado neste verso, tá? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora, é isso? Aí está o problema nesse dá. Nós não temos esse dá na Bíblia, no texto bíblico, e eu quero ler aqui para que vocês entendam, tá? Aqui. Olha bem, cagossé, é o termo primeiro aqui, até meio esquisito, né? Teresso ec tes horas tu peirasmu tes
meluses erketai, tes oikomenes oles peirasaitus catuco tentas epites ges. Então, nós temos aqui, eu te guardarei tes horas. Esse que é uma preposição grega que significa dentro. Aqui está o grande problema, pastor. Tes horas. O tes é um artigo definido feminino, que significa, ele está aqui trabalhado, né? Seria o mesmo re, que é a. E horas, hora, tá? Então, te guardarei dentro da hora da tribulação, seria a tradução correta desse texto, tá? Então é diferente de guardar da hora da tribulação dentro. E guardar dentro. Nós temos que Israel, lá no Egito, no último dia, antes de sair do Egito, a praga veio ali, todos os primogênitos morreram. Eles estavam na tribulação, na luta, na provação, mas Deus os guardou. O anjo guardou os israelitas ali. Então a igreja será guardada dentro da hora da tribulação. Querido pastor Emerson, a palavra do Vamos senhor. lá. Em primeiro lugar, pastor Cícero, qualquer coisa o senhor me perdoe, não foi nada contra a sua pessoa, e sim contra a corrente, né? Um pensamento que, como disse, vem do século XX, enquanto o pré vem do 19, né? É do mesmo jeito que eu sempre brinco falando que o pré-tribulacionista, ele quer ir pra guerra, mas não quer levar arma. Mas tudo bem, vamos lá. Eu preciso concordar com o pastor Cícero nesse momento, e acho que o nosso amigo pré-tribulacionista vai ter que nos dar boas explicações. Porque vamos de argumentação exegética e linguística. O significado de tereso ek, termo utilizado pelo pastor Cícero. O verbo tereu significa guardar, proteger e manter. E o uso da preposição ek indica origem ou separação a partir de dentro de algo. E não necessariamente antes, ou seja, proteger durante algo que está acontecendo. Seria mais ou menos como os meninos passaram pela fornalha e não se queimaram. E tirar após, ok? Então vamos lá. A preposição ek indica origem ou separação a partir de dentro de algo. Que aqui é a tribulação, ok? Dentro de algo. E não necessariamente antes, ou seja, proteger durante algo e tirar após. É interessante nós percebermos que esse mesmo verbo aparece em João 17,15, onde Cristo diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E o que nós temos aqui? Tereses aftus ek tu ponero. Então, o mesmo verbo que aparece no exemplo que o senhor me apresentou quando eu pedi, aparece também em João 17,15. E em ambas as partes, o que nós vemos? Que está falando sobre ser protegido e guardado dentro da tribulação ou do problema. E quando nós paramos para olhar todas as provações que acontecem na Bíblia, nós percebemos o seguinte: o Senhor, ele nunca impediu o povo, retirou o povo para poder passar pela tribulação. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Noé, o dilúvio. Ele atravessou a tribulação para sair vencedor ou ele foi retirado da tribulação? Passou. As 10 pragas do Egito, né? O pastor Cícero citou a última. 15 segundos. Eu quero reforçar que foram 10. E Deus guardou o povo. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Deus guardou o povo. Você pega a história da igreja que eu preciso voltar a recitar. Desde o século I. Quantas coisas a igreja passa, atravessa e triunfa. Então a mesma coisa acontecerá dentro da grande tribulação. E aqui no texto grego, nós temos essa para o nosso amigo pré-tribulacionista responder. Olha só, gente, eu vou ouvir mais um áudio aqui, eu já volto a palavra ao pastor Carlos. Olha, vai ter que ter uma explicação sobre essa expressão do guardar dentro. Porque os pré-tribulacionistas acreditam que o guardar é tirar antes de você passar pelo mal. Os pós estão dizendo que o guardar
também pode ser guardar no meio ou dentro, como foi no caso citado pelo pastor. Com todo respeito, pastor Calixto, não só os pós, o texto original. Né, tal. Só que, pastor, o ramo da palavra de guardar, ela pode ser entendida tanto como guardar dentro ou tirar antes. Eu concordo com o senhor que o termo guardar, ele é muito mais forte. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Dificilmente o grego erra verbo. Imagina você passar pelo fogo. Deus livrar antes é um tipo de livramento. Ninguém pode discordar que o livramento é muito maior quando você passa pelo responder? fogo. E ele não. Vou ouvir um áudio aqui e o senhor já volta para responder. Vamos ver qual é a resposta. E a coisa está pegando fogo aqui. Vamos lá. Bom dia, pessoal da Rádio Mais. Aqui é o Rafael de Bragança Paulista e eu creio no pós-tribulacionismo. Eu vou deixar uma pergunta aqui para os pré-tribulacionistas. Como Jesus falou, sempre falou, eu ressuscitarei no último dia, então a gente vê que há apenas uma ressurreição na sua vinda e depois só a segunda ressurreição no dia do juízo. Então eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia e lessem em Apocalipse 19 e lessem o versículo 4 e o versículo 5 e me explica como que encaixa isso no pré-tribulacionismo. Por favor, Deus abençoe vocês. Olha aí, o que ele está dizendo é que só há uma vinda, né? E os pré-tribulacionistas falam dessa vinda em duas etapas, querido pastor Carlos. Eu tenho 3 questões para responder. Se me permitir, eu responderei. Sim, o senhor tem 3 minutos. Primeiro, uma oportunidade excelente de tratar as questões que da dupla do pastor Emerson e o pastor Cícero. Também acho que estamos em dupla aqui, viu? Não, eu tô aqui para fazer pergunta um e a outra. Tribulacionista nato. Me permita. Olha, o senhor tá totalmente enganado, viu? Pastor, eu falo dupla no contexto do que vocês estavam defendendo, certo? Quando o pastor usou a alusão da proteção e do verbo grego td do ek, é isso? Td soik. Me ajudem aí. Quando usou essa expressão e coloca ela, nós sabemos disso, indicando uma das raízes da expressão, faz alusão a proteção, guardar, encobrir. É muito interessante isso, por quê? Porque aqui está a questão, aqui está a resposta, pastor. Se é isso exatamente que o verbo indica, então as escrituras foi manifesta aqui uma contradição bíblica. Segundo Apocalipse 13, capítulo 7, capítulo 3, versículo 8, versículo 15, versículo 16, assim como o capítulo 16, versículo 6 do Apocalipse, a igreja, os santos, os que ficaram na grande tribulação, não serão poupados da tribulação. Um dos erros que o pós-tribulacionismo comete é simplesmente não entender o propósito e o caráter da grande tribulação. Ninguém, pastor Emerson, vai escapar da grande tribulação, nem a besta, nem os adoradores da besta e nem os santos. Se o senhor quiser, eu leio o texto aqui. O texto diz que a besta fará guerra aos santos, e ela os vencerão, e eles serão perseguidos, e todos que não aceitaram o sinal da besta serão decapitados, maltratados, perseguidos, ultrajados. Como isto é guardar, é proteger? O pastor usou a alusão aqui da Arca de Noé, o senhor usou a alusão do sinal lá dos santos, lá das 10 pragas do Egito. O senhor citou exemplos dos santos que foram guardados em ocasiões oportunas, porém na grande tribulação isso não ocorrerá, nem com Israel, nem com a igreja, nem tampouco com a besta. Então, se o verbo ek faz alusão a proteger e guardar apenas... Verbo não, creio que é preposição. A preposição, perdão. Apenas faz... A preposição aí que faz alusão apenas a guardar, que não é somente aguardar, ela tem raízes, mas apenas aguardar, haveria um equívoco bíblico aí, haveria um problema de contextualização. Olha só, tá? O que o pastor está dizendo é o seguinte, e aí nós somos obrigados tal, porque quando se passa pela fornalha, o texto vai dizer que nem sequer cheiro de fumaça ficou. Mas atravessaram. Mas atravessaram, correto. Mas não ficou, eles não sofreram dano algum. O problema está os que creem os santos. O pós-tribulacionismo se os santos passaram pela grande tribulação, como
eles estão guardados no meio, como é que muitos deles perderam a vida? Eles não teriam que ser guardados? Olha só, aí fica a pergunta. Deixa eu só soltar um áudio aqui e eu dou 10 segundos pro senhor concluir. É que eu não concluí, são 3 perguntas. Sim. Mas, pastor, é que eu tô dando aí, eu tô controlando o tempo de vocês de 3 minutos cada um. Então, tem que tentar responder. Eu falei 30 segundos. Eu vou dar 10 segundos pro senhor concluir. Deixar uma pergunta para o... Pode, o senhor concluir. Pois não. Só para ficar claro, tanto o pastor Emerson como o pastor Cícero, estou citando o seu nome correto, pastor Cícero deixou claro aqui, usando até alusões bíblicas, exposições, de que Israel, de que a igreja, do que os santos, coloque da forma que o senhor quiser, seria protegido e guardado. O senhor chegou a recitar o texto que eu citei, de capítulo 3, versículo 10, citando em grego, por sinal. Se isto é como o senhor está traduzindo, então há um grande problema aí de interpretação. Porque durante a grande tribulação, todos sofrerão, inclusive a igreja que ficou na terra. Todos sofrerão, morrerão. Mas no seu pensamento, nós não somos, no pensamento pré-tribulacionista, a igreja não é retirada? Aí é que está. Obrigado por o senhor me lembrar. Então, parece que o senhor esqueceu. Então, a preposição do capítulo 3, versículo 10, não é só guardar, é retirar. Olha só, então aí é a questão. Se é retirar, eu gostaria muito que explicasse para nós quem é essa que vem subindo tão linda e ela vem com vestido tão branco e tem no seu vestido a essência da noiva é que ela vem cheirando a mirra e a aloés. Mirra, atravessando o deserto. Mirra é símbolo de sofrimento. E deserto é provação. E o deserto é provação. E não seria Israel? Então, oi? E não seria Israel? Não, mas lá noiva sempre é a igreja. Eu deixo aqui para o senhor responder. E se a igreja está guardada na grande tribulação, como vocês usaram o texto de Eck, guardada no meio, como é que alguns salvos morrem em meio à grande tribulação? Aí vocês também têm que explicar, porque se eu estou guardado, eu não posso ser ferido. Se eu estou ferido, como é que eu tal? Agora já foi, vou voltar aqui o áudio e eu volto a palavra ao querido pastor Cícero para tentar explicar isso para nós. Vamos ouvir o áudio do querido ouvinte. Queria deixar uma pergunta para o pastor Carlos, se não me engano o nome, né? Nessa questão das mulheres que são abusadas, né, e tudo mais, que ele citou, né, dentro do casamento, familiar. Não, corta. Ó, eu acho que nós misturamos algum áudio de ontem, né? Esse áudio é do debate de ontem, gente. Meu Deus, eu vou estar aqui, acontece, nós estamos ao vivo e muitas vezes... Eu já não estou sendo bombardeado aqui. Nós temos mais algum áudio aí de hoje? Eu falei, complicou agora. Olha aqui, 11 9 50 50 50 90. Vamos soltar o áudio aí e vamos ouvir. Paz do Senhor, meus irmãos da Mais FM, é sempre uma alegria e um prazer falar com todos vocês. Meus irmãos, a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas eu tenho uma pergunta a fazer. Os 7 anos que os que aqui ficarem, vai ser os 7 anos do nosso tempo normal ou vai ser os 7 anos de Deus? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Olha, uma boa pergunta. Os 7 anos, 7 anos normais ou é 7 anos de Deus, que para Deus um dia é como 1000 anos? E aí entra aí a questão do pastor Cícero, que acredita que esse tempo será abreviado. É isso, pastor? O querido pastor Cícero. Irmãos, bem rapidinho, nós temos que entender que esses 7 anos são os últimos de 70 citados lá em Daniel. Os primeiros 7 se cumpriram com a reconstrução dos muros e do templo, não é isso? E os outros 62 anos se cumpriram com a morte de Jesus na cruz, que totalizam 69, ou melhor, 63, é isso? Estou fazendo uma conta bem rápida aqui. E ainda faltam 7 dos 70 se cumprirem, que são 7 anos normais, os da grande tribulação. Agora, irmão, nós estamos tratando aqui de uma preposição que é muito usada no texto grego, essa preposição ek. Não é ek. É ek com epsilon. Se fosse ek, seria com a letra eta, tá? Então, é ek. Nós temos ek em eclésia, que todos falam eclésia, tá errado também. Não é eclésia no grego, e sim eclésia. Porque essa preposição ela significa
tirado de dentro para fora, em vários sentidos, tá? E eclésia vem de kretós, que é chamado. Então o termo igreja, eclésia, é um povo chamado para fora, tirado para fora, tá? Então o termo que nós temos aqui, que foi lido aqui no termo grego, o capítulo 10, verso de número 10, né? O terezou, ektesoras, né? Então nós temos que esse terezou, ele termina com a letra ômega, que nos verbos gregos, ele é a primeira pessoa do nosso indicativo, tá? A primeira pessoa. Então ela significa eu, quando aqui está escrito o terezou, eu guardarei. Jesus falando, eu mesmo vou guardar. Essa letra ômega significa eu mesmo, tá? Eu guardarei de dentro da hora. Isso não pode, pastor Calixto, ser traduzido, como o senhor disse aí, me desculpe, mas tem como ser lançado no fogo ou passar pela prova do fogo sem ser lançado. Não pode ser utilizado para retirada. Não pode. A pessoa estará dentro mesmo da tribulação. Então a pergunta que eu faço da tribulação, vai sair. Dentro da tribulação ela vai sair. Ela vai sair. Porque ela está guardada, ela não pode ser ferida. E como que o senhor explica para nós os que foram mortos, os santos que foram mortos na grande tribulação? Nós temos que analisar duas coisas. Por isso, pastor, por isso eu não sou pós-tribulacionista, tá? Talvez um dia eu me converta. Parou no meio. Então, a explicação do senhor, o senhor está fugido, o senhor está em cima do muro. Aí o senhor vai dizer que nos 3 primeiros anos e meio a igreja é guardada. Depois do segundo período para lá, aí cada um que se vire. Vamos entender, não disse nada disso. Eu tô colocando mesmo. Então vamos entender melhor aqui, irmãos. Por que eu não sou pré? Porque a igreja só vai se reunir com Cristo, segundo a Bíblia, depois que o anticristo se manifestar, e ele vai se manifestar no meio da grande tribulação. Então cai por terra essa teoria, pastor, tá? Segundo, aqui na Bíblia, a igreja será tirada de dentro da grande tribulação. Em terceiro, nós temos no texto de Apocalipse, eu estava procurando aqui, não sei se os irmãos podem me ajudar aí, mas nós vemos salvos, dois povos, um salvo diante do trono, numa determinada época da tribulação, e esses estão clamando, Senhor, até quando o Senhor não vai vingar e tal. O senhor, não, espere mais um pouquinho até que outras pessoas passem pelo que vocês passaram, assim, num linguajar bem coloquial, bem comum, tá bom? Então nós temos o arrebatamento da igreja num determinado período da segunda parte da grande tribulação, tá? E há aquelas pessoas que acreditam que haverá muita salvação, que eu não acredito, tá? Haverá salvação, sim, durante a grande tribulação, porque a pessoa vai ter que dar a sua vida, vai ter que confessar a Cristo mesmo debaixo de uma situação bem difícil, né? Então nós acreditamos sim que haverá, mas não a ponto de nós entendermos que essas pessoas do capítulo 7 de Apocalipse sejam os salvos, porque a Bíblia diz ali que é uma multidão que ninguém podia contar. E eu não vejo aqui senão os salvos de todas as eras, né? Até mesmo aqueles que morreram lá atrás, porque acredito que nós já falamos aqui, precisa-se de um debate sobre isso, mas eu acredito que muitas pessoas morreram mesmo sem terem conhecimento de Jesus, né? E então os salvos estarão ali todos reunidos, uma grande multidão de todas as tribos, raças, línguas, povos, até mesmo aqueles que estão extintos, tá? Okay. Então haverá durante esse período essa pastor, salvação para todos. Já te dei até 1 minuto e meio a mais do que seu tempo. Mas vamos lá, querido pastor Emerson. Quantos minutos eu tenho? O senhor tem 3 minutos. Perfeito, vamos lá. Respondendo novamente, eu tô me propondo a responder todas as perguntas que me são feitas, né? Então eu continuo ainda na igreja de Filadélfia. Eu acho sinceramente que o pré-tribulacionismo utilizar Apocalipse 3:10 como argumento pré-tribulacionista é um causuísmo exacerbado. E eu vou falar por quê. Porque, em primeiro lugar, se abandona o contexto histórico. Nós precisamos sempre entender que a primeira interpretação deve ser feita para quem foi escrito na época. A igreja de Filadélfia foi uma igreja real. Localizada em Lídia, atual Turquia,
uma área de instabilidade sísmica. Cidade relativamente pequena e frágil, mas com forte influência grega romana. Era conhecida por sua resiliência, o que ressoa como tema de perseverança no texto. Existiam 2 problemas que aconteciam sobre Filadélfia. Primeiro problema, a perseguição dos judeus, que são chamados de sinagoga de Satanás, no versículo 9. E um outro problema que muitas pessoas esquecem, mas acredito que todos aqui sabem, que era exatamente o culto ao imperador. Algo que foi totalmente destrutivo em perseguição para a igreja. Então, quando Cristo está falando a respeito da perseverança, da promessa de proteção, Cristo não promete tirar da perseguição, mas preservar a fidelidade deles em meio à provação, como acontece na vida de todo bom cristão. A igreja é elogiada por perseverar mesmo com pouca força, sinal que a provação já era uma realidade. Sinal que a provação já era uma realidade. O contexto de Apocalipse 3:10 mostra perseverança em meio à provação, não o livramento dela. O grego não implica remoção prévia, mas preservação dentro da tribulação. Mesmo verbo utilizado em João 17:15. Usa a mesma expressão grega para mostrar que o crente permanece no mundo, mas é guardado. O texto é pastoral e escatológico, ao mesmo tempo fortalecendo os crentes em meio ao sofrimento. Para encerrar, guardar da hora da provação não precisa ser antes dela, mas durante, como o exemplo de Israel no Egito, que foi preservado, e muitos outros que estão na Bíblia. Ok, pastor, eu entendi bem, muito bem explicado pelo senhor. A única questão que eu queria que vocês explicassem para nós é o seguinte, porque parece que esse termo que tem um problema também, lá em João 17:15, quando diz lá que não os tire do mundo, mas os livre do mal, porque a maioria se interpreta ali, então, se eu aplicar esse termo, é tirando de dentro do maligno. Aí fica complicado. Mas a pergunta que eu faria é o seguinte, como é que... eu queria só entender assim, como é que esse crente, então, ele é guardado na grande tribulação, ele é guardado, ele sofre algum dano ou não? Eu digo qualquer tipo de salvo na grande tribulação, na oração, ele vai sofrer algum dano? Na oração de Jesus em João 17:15, ele diz, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, né? Do mal. Exatamente. Então aí a ideia, se fosse eu aplicar o termo tirar, então tirar no meio é tirar de dentro do maligno. Vamos lá. Jesus usa a mesma expressão, guardar do, sem sugerir que os discípulos seriam retirados do mundo, mas sim protegidos enquanto permanecessem nele. A pergunta Isso é válido para a grande tribulação? A pergunta que o senhor... Não, mas é o mesmo verbo utilizado. É o mesmo verbo utilizado para a grande tribulação. Eu estou citando porque é o mesmo verbo utilizado em Apocalipse 3:10. Correto. Mas falando da vida dos apóstolos. Os apóstolos, eles atravessaram o seu ministério depois da morte de Jesus. Sim. Automaticamente, uma hora por lei natural, todos morreram e morreram de mortes gravíssimas. Como todos morreremos. Então, muito obrigado. Então, eu não posso lhe responder isso, seria muita soberbia da minha parte. Como será se todos na grande tribulação hão de sobreviver? Isso foge do meu entendimento, mas eu acredito que haverá mártires. Isso não significa que eles não estão sendo guardados. Não significa que não estão sendo guardados muito mais, porque está sendo guardado na preservação da alma e da sua fé. E não sofrerão o dano da segunda morte. Tá, entendi. Mas dizer que não morrerá nenhum homem ou mulher que passa pela tribulação... Não, pastor, era essa a explicação que eu queria que o senhor desse para que o ouvinte pudesse... Mas deu para entender? Deu muito bem, obrigado pela explicação. Posso... pode até ser que alguém na mesa discorde, mas eu só queria que o ouvinte tivesse essa explicação. Perfeito. 3 minutos ao pastor Carlos. Reiterando o que eu disse há pouco, mais uma vez, se eu continuo mantendo o ponto de vista de que Israel será mantido, o anticristo vai destruir, vai perseguir o mundo, vai perseguir os santos, e estes não serão perseguidos ou mortos, eu estou indo de encontro aos outros textos bíblicos. O pastor mesmo lê um texto aqui que diz que os santos que vieram da grande tribulação, da grande perseguição, que sofreram,
que foram perseguidos. Por sinal, o Apocalipse 13:7 diz que a besta vai vencer os santos. Eles serão vencidos pela besta. Serão vencidos. Mas, pastor, a pergunta do vencidos aí de sofrido, eu preciso ser honesto aqui. Como o pastor explicou, esse vencido, será que eles venceu no sentido de vencer a sua fé ou venceu eles no corpo físico? Aparentemente eles morreram e o inimigo está triunfando, Pastor, mas e a fé? Há N versículos, textos de que eles foram mortos. Então, mas essa citar. morte é morte física ou morte espiritual? Física. Ah, sim. Então, mas o contexto não é este. O contexto aqui sim, é que senhor. eles seriam guardados. Tanto é que foi usado exemplos como Noé e a sua família durante o dilúvio. Foi usado o exemplo aqui das pragas do Egito, onde todo Israel foi guardado das pragas. Tá? Esse contexto foi utilizado aqui no debate. Então, eu acredito que talvez o pastor dê uma recuada, o pastor Emerson, diante dessa questão. No entanto, eu sou obrigado a concordar que o guardar aqui tem a ver com levar para Deus, proteger, estar com Deus, estar em Cristo. Ainda que possa sofrer algum dano material, é isso que o senhor está falando? Exatamente. Ainda que... Peraí, então o senhor mudou sua opinião, vamos ver se eu entendi. O senhor está dizendo, então vamos ver o pastor deixa Cícero. só o pastor completar, Deixa eu senão concluir, a gente senão vai não... ficar parcial. É. O que eu estou dizendo é que o capítulo 3, versículo 10, pode sim estar fazendo alusão ao arrebatamento da igreja. Entendi. Tá? Então, guardar aqui pode estar fazendo alusão a ele levar, a ele tirar a igreja dessa tribulação, a ele guardar essa igreja nele, estar nele, levar para ele. É isso que eu estou dizendo aqui, capítulo 3, versículo 10 do Apocalipse. O irmão perguntou, fez as sugestões aqui, com relação a quando isso pode ter acontecido, ou quando isso ocorrerá. Isto ocorrerá, no meu ponto de vista, interpretativo, citei aqui 2 Tessalonicenses 2:2, no dia de Cristo, quando Cristo levar para si a sua igreja. Me apresente um texto, o pastor pediu para me apresentar um texto, eu peço a ele, que mostre a igreja dentro da grande tribulação. Os santos. O que nós vemos é que há um personagem que impede a manifestação, a atuação do anticristo. Ele até pode estar entre nós, mas ele não governa, ele não reina, ele não domina. Ele virá com o poder do diabo no momento oportuno. Somente quando os santos, vou terminar, pastor, somente quando o santo, a igreja for tirada, que é o que diz a Bíblia, quando o Espírito Santo levará a igreja para o céu. Olha só, gente, o debate vai se avolumando. Eu tenho algum áudio de algum ouvinte aí? Solta o áudio do querido ouvinte e eu volto ao pastor Cícero, que é da mesma cidade que a minha, rapaz. Vamos lá. Bom dia a todos, Bruno aqui de Itapevi. Queria deixar uma pergunta para o pastor Carlos, pré-tribulacionista. Hoje, né, desde quando Cristo inaugurou a igreja, todo mundo que aceita Jesus passa a ser cristão, passa a ser igreja. Em qual texto diz que na grande tribulação isso muda? Que a pessoa, quando aceita Jesus, é lavada no sangue de Jesus, tem suas vestes branqueadas, né, através de Jesus, são fiéis a Jesus, são perseguidas pelo nome de Jesus, mas não são igreja. Em que momento isso muda? Né, tem alguma passagem bíblica para respaldo? Deus abençoe. Passou um minuto. O que eu entendi, se eu entendi bem a pergunta desse irmão, é que ele está dizendo o seguinte: todas as eras a igreja passou por grande tribulação. Por que a igreja do presente século seria uma igreja Nutella? Ela tem direito de não sofrer como os demais cristãos? O senhor tem 1 minuto para responder, para que eu possa voltar a palavra ao pastor Cícero. O que eu entendi é que o irmão questionou porque a igreja não está durante o período tribulacional, que é o que eu defendo como pré. Sim. Tá? Por simples razões. Primeiro, a razão linguística. Não existe congregação, não existe assembleia, não existe eclesia, ou eclésia, como o irmão citou. Não existe durante a grande tribulação. Então, aqueles que persistirem, segundo Apocalipse capítulo 13, em não aceitar o sinal da besta e não adorar a sua imagem, que são duas coisas diferentes,
estes serão os perseverantes. E ficará claro as posições. Aqueles que estão do lado do diabo e aqueles que estão do lado de Cristo. Ficará claro. E a Bíblia descreve esses como os santos, os perseverantes, os que lutarão contra este mal. Pastor, mas sempre a palavra santo no Novo Testamento não se refere à igreja? Assim como no Antigo se refere aos profetas e os santos homens de Deus do Antigo Testamento, pastor. Então, não tem uma definição clara do rádios aqui, do grego, para um grupo específico. O que fica claro é que no Apocalipse haverá uma resistência contra o anticristo. E essa resistência é definida, tá? Pela atitude deles. Ok, muito obrigado, querido pastor Cícero. Pastor, voltando um pouquinho aí, tanto o verso 10 do capítulo 3 de Apocalipse, quanto o verso 15 de João, que o senhor citou, o verbo é o mesmo e o sentido é o mesmo. Tá? Então, mas aí não fica estranho tirar de dentro do maligno? Então, mas o que nós temos em mente aqui não é tanto o tirar, mas que está presente. O proteger. Manter. Manter ali, guardar, tá? Porque aqui em João mesmo diz Tereses, né? Lá da terazo, né? Que são um sinônimo. Primeira pessoa singular. São as terminações, são 8 casos gregos que acabam em 5 e tal, enfim. Tá? Então, aqui está pedindo que o Senhor guarde a igreja dentro do mal, ou seja, nós não vamos estar livres do mal, mas seremos guardados desse mal. Assim como seremos guardados também na tribulação. Então de novo, pastor, vou fazer a mesma pergunta para o senhor que eu fiz ao querido pastor Hermes, para ver se vocês caminham no mesmo, ou se o senhor tem outra explicação que possa clarear a mente da gente. Cada um pouquinho ali, um pouquinho aqui e tal. Esse guardar para o senhor, que o senhor acredita, é o guardar total, fisicamente, espiritualmente, ou esse guardar ele pode não ser fisicamente, de que a igreja sofra algum dano no físico, como alguns cristãos morrerem, serem mortos e tal? Como mesmo tribulacionista, eu tenho que admitir o ponto principal desse guardar para mim, assim como é para o pastor ali, certo, é que a igreja estará dentro da grande tribulação. Sim. Guardada. Se ela vai ser guardada durante toda a grande tribulação e arrebatada ao final, como defende o nosso querido pastor pós-tribulacionista, ou se ela será guardada durante um período, como eu defendo, aí já é uma outra questão. Não, mas o que eu estou perguntando ao senhor nesse período que o senhor defende que ela será guardada de modo integral, ou no físico, no espiritual? Ela estará presente e será guardada ali. Então o senhor não acredita que nesse período de 3 anos e meio, nenhum cristão poderá ser morto pelo maligno, no corpo físico? Aí já é outra questão. Então, professor. é isso que eu estou perguntando pro senhor. Se ele é guardado fisicamente, no total... Eu acredito que no conceito salvífico. Então, é isso que eu estou perguntando. Nós temos que ter em mente, seria pastores. arrebatamento, né? Não, porque aquele que não se vende a besta e o anticristo, ainda que caia, morra, ele não recebe o dano da segunda morte. Pra ele mim é salvo ser justo, como mártir. eu preciso voltar com o pastor Cícero mais 1 minuto e meio, pastor Cícero. Só isso, pastor? Você falou 2 minutos e agora eu tô te dando mais 1,5, porque nós eu gosto do pastor Calixto, que ele é participativo, ele tá no negócio ali. Tem que ser. Nós temos de ter em mente, irmãos, que a igreja que estará presente vai continuar vivendo uma vida normal. Vai nascer pessoas, vão morrer pessoas, nós vamos estar trabalhando, outros aposentando, até que o arrebatamento da igreja aconteça, tá? Agora eu preciso entrar aqui no mérito, pastor, que o porquê não sou pós-tribulacionista. Tá quanto tempo ali? Vai lá, vez da vida que eu sou o que menos vai lá, fala meu no pastor, debate. vai lá. Nós temos que ir para o Evangelho de Mateus. O capítulo 24 de Mateus, ele é muito mal entendido pela maioria dos teólogos, tá? Porque eles veem ali o arrebatamento pré-tribulacionista, outros veem o mês, outros veem o pós, tá? Então nós temos que ter em mente que o capítulo 24 de Mateus, primeiro nós temos nele, nos versos primeiros, uma resenha dos últimos tempos, tá? Jesus apresenta uma resenha, depois nós temos ali o arrebatamento da igreja, tá? Que é a parousia, e temos depois a volta de Jesus, já aconteceu o casamento, as bodas do Cordeiro, e Jesus volta então com a sua igreja
para a instauração do reino milenário. E eu vou estar comentando num tempo posterior. Olha só, e rapaz, a coisa vai se avolumando aqui. Nós temos algum áudio aí de algum querido ouvinte para que... É importante demais a participação desse querido ouvinte, vamos ouvir. Olá, queridos amigos, aqui é o pastor Carlos Souza de Portugal. Quero deixar uma pergunta para os debatedores aí. Apocalipse 12 fala da mulher, do dragão, do menino e dos descendentes da mulher. Se a mulher é Israel, a gente entende a sua descendência. Se a mulher é a igreja, então fica complicado. Porque a mulher está grávida, o menino nasce, vai levar arrebatado para o céu, a mulher ganha asas e não vai para o céu, vai para o deserto. E lá no deserto, o dragão ataca os descendentes dessa mulher. Se essa mulher é Israel, é compreensível, mas se essa mulher é a igreja, aí ela está dentro da grande tribulação. Explica aí pra gente. Olha só, eu acho que com quem que eu volto agora, eu volto com... Não, eu volto com o pastor Emerson. Gente, pastor Carlos pediu a mim um versículo para mostrar que a igreja atravessa pela tribulação. Com todo respeito, eu lhe dou um livro inteiro, Apocalipse. Aí já está a prova que a igreja passa pela tribulação. Vamos continuar aqui, porque é muito importante responder e tentar deixar tudo muito claro. Com todo respeito, existem termos que nós usamos em debate, mas de maneira nenhuma é como ofensa. Alguns amigos meus gostam de falar que está se criando um espantalho teológico, né? Eu gosto de falar que às vezes sai uma bola de trapo, não sai uma bola muito boa. Porque veja bem, quando nós olhamos para o texto grego, na análise léxica de teresso ek, o que nós temos? Teresso, a forma do verbo no futuro, e tereu, que é o verbo, que significa guardar, proteger, preservar, manter vigilância sobre. A preposição ek que nós temos aqui é uma preposição que denota a partir de, indicando origem dentro de algo. Então, nós temos aqui algumas obras acadêmicas, tá? Como Robert Gundry, em sua obra The Church and the... Eu sou melhor de hebraico do que de inglês, me perdoem. Vamos lá. Robert Gundry, em sua obra The Church and the Tribulation, acredito que seja assim, argumenta que a preposição ek implica emergência de dentro, sugerindo que os crentes passarão pela tribulação, mas serão preservados durante ela dentro da tribulação. Ele destaca que em João 17,15, Jesus ora: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, usando a mesma construção, tereses ek, indicando proteção dentro do mundo, não remoção dele. Depois nós pegamos aqui Ibor Grinch e Frederick Dunker, no léxico do Novo Testamento grego-português. Eles definem tereu como guardar, reservar, preservar, manter, reforçando a ideia de proteção contínua. Daniel Wallace, renomado gramático do Novo Testamento, observa que a combinação de um verbo estático como tereu com a preposição ek não necessariamente implica remoção, mas indica proteção dentro de uma situação adversa. Olha só. Com isso, volto a repetir, eu acho o pré-tribulacionismo faz uma bola de trapo terrível, pegando o capítulo 3, verso 10 de Apocalipse, para poder trazer para os dias de hoje. Eu acho um pouco complicado, porque essa preservação, pastor Calixto, que está sendo dito aqui, foi para a igreja de Filadélfia contra a opressão do Império Romano e dos judeus que perseguiam aquela igreja. Esse é o contexto principal. Tá? Então essa é a participação que eu quero deixar. Não existe, pelo menos em várias obras que eu citei aqui, eu acho que o pastor Cícero concorda comigo nisso, a possibilidade de ser retirado. O verbo não fala sobre retirar, né? E se eu tiver um tempinho ainda, eu quero falar com o pastor Cícero sobre algo que ele citou, que é Daniel capítulo 9. Olha, gente, eu queria que realmente tivesse tempo, mas não tem, já foi as 2 horas do debate e infelizmente nós estamos caminhando para o final do debate, que eu queria demais. Podemos voltar num próximo debate, olha só, e
obrigado. Nós estamos caminhando para o final. Eu tenho estourado os horários todo dia, mas daqui a pouco eu sou mandado embora, né, gente? Não pode, tá? Então, vou aqui as considerações finais de 2 minutos a cada um dos participantes. Querido pastor Carlos, suas considerações finais. O senhor tem 2 minutos. Obrigado. Eu vou dividir aqui as minhas considerações. Primeiro, há um esforço constante na tentativa de entender ou do entendimento apocalíptico, considerando que há figuras, símbolos, linguagens de interpretação complexa. No entanto, mesmo extraindo os recursos para tais, recorrendo a histórias, a linguistas e tal, nós continuamos com as escrituras. E as escrituras deixam claro, de maneira muito evidente, que a igreja, em uma parte, a parte que não subiu no arrebatamento, porque vivemos um período de apostasia, vivemos um período em que as pessoas estão sendo cristãos nominais, estes se entregarão ao mundo, e quando Cristo levar a sua igreja, a noiva citada em Mateus 25, tá? Ficará um grupo de pessoas aqui que entenderão, diante da manifestação do anticristo, que é o anticristo, que ele, Jesus, é o Senhor. O mesmo ocorrerá com Israel, que hoje está rebelado, mas um remanescente se manifestará a favor de Cristo, e estes viverão a grande tribulação e não sobreviverão, como o senhor bem citou o texto aqui. Eles morrerão na grande tribulação. Logo, eu entendo que se há uma mal interpretação minha do capítulo 3, versículo 10, há também vossa do pós-tribulacionismo. Porque se o guardar indica proteger, como vocês bem colocaram na contextualização, parece que não é bem aplicado ao caso da igreja. Então, no meu ponto de vista, esta é a minha posição. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, vai para o céu, viverá lá e voltará com Cristo no capítulo 19 do Apocalipse, glorificada. Resumindo, eu também quero agradecer a presença dos irmãos comigo nesse debate, né? Me perdoe se ofendi alguém aqui, fui infeliz em alguma fala, mas eu agradeço muito. Pastor Calixto, como sempre, muito mediador. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor e os irmãos. Eu te amo, pastor Carlos. Deus te abençoe. Obrigado pela sua participação, querido. Fala suas redes sociais. Obrigado, pastor. Nós estamos ali na Igreja Evangélica Sal e Luz, em Taboão da Serra. Para nos achar, estamos no @saeluz.igreja. E também estamos no Instagram, no @Carlos Wagner Silva Bonfim, com M. Muito obrigado, querido pastor Carlos, querido pastor Cícero. 2 minutos para suas considerações finais. Muito bem. Seria necessário mais pelo menos 2 horas para a gente chegar aí no... Para ver como é controverso esse assunto, né? Mas Mateus 24, nós temos aqui, primeiro, o arrebatamento invisível para o mundo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda, parousia, do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mateus 24, 27 e 28. Esse último ponto aqui, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Muita gente não entende essa parte aqui. Mas aqui o cadáver se refere a Cristo e os abutres à igreja. Porque os abutres geralmente vão num cadáver, são atraídos pelo cadáver. Outra tradução traz águia, né? As águias, e águia é mais, acho que é aéreo ali no grego, alguma coisa assim. Então, nós vamos ser atraídos por Cristo, a igreja arrebatada será atraída, por isso Cristo falou isso daqui. Agora nós temos depois a segunda vinda de Jesus, então aparecerá, que é a continuação desse texto, então aparecerá Fanezetai. No céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará a Postelei, os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Percebam aqui, a todos os ouvintes, a todos os irmãos que estão aqui nesse debate, que primeiro haverá o arrebatamento da igreja, Cristo virá, a igreja será arrebatada ao som da última trombeta, segundo 1 Coríntios capítulo 15, e depois o Senhor vai enviar, nessa vinda visível, ele enviará anjos para
separar os escolhidos. A igreja será arrebatada ao som da trombeta. Esses escolhidos serão reunidos por anjos. Então são duas questões aqui bem definidas e diferentes uma da outra. Querido pastor Cícero, suas redes sociais, como a gente encontra o senhor? Pastor Cícero Serafim no YouTube e no Instagram, não é? Eu não tenho muita rede social. Aonde fica a sua igreja, querido? Nós estamos ali em São José dos Campos, tá? Qual bairro? Aqui nós temos uma diferencinha de endereço, mas eu gostaria de não falar hoje, tá bom? Tá bom, amém. Mas nós somos ali da Igreja Assembleia de Deus, em São José dos Campos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Como disse aqui, a primeira vez aqui na casa, pastor Calixto, prazer conhecer o pastor Carlos, pastor Carlos e pastor Emerson, né? Foi muito bom também. Me desculpe se a gente extrapolou um pouquinho aqui, e que os ouvintes aí tirem suas conclusões. Eu acredito aquilo que eu disse no princípio. Não existe aqui ninguém 100%, tá? Obrigado, só no dia do arrebatamento vamos descobrir isso. Querido pastor Emerson, para suas considerações finais. Desde já eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui debatendo ao pastor Cícero. Pegou no meu pé hoje, hein, pastor Cícero? A Carla, a Nani, a toda a equipe, a todo o pessoal que sempre lembra de nós. Prazer conhecer o pastor Cícero, prazer conhecer o pastor Carlos, né? Em momento nenhum eu desejei atacar a pessoa de vocês, mas debate, né? A gente acaba se acalorando um pouco mais, respeitosamente, contra a corrente que é contrária àquilo que nós defendemos, né? Mas, com todo respeito, os senhores não me deram um versículo até o final, sabe disso? Um versículo até o final desse debate, mostrando prova de arrebatamento secreto. Mas tudo bem. Pastor Cícero, é uma pena que o senhor entrou agora em 1 Coríntios 15, porque há confusão nessas trombetas, mas isso fica para outro dia. Marca o segundo tempo. Desde já, já veio aí, hein, Carla? Desde já, o importante é que todos nós o importante é que todos nós venhamos esperar a volta do nosso Senhor, com as nossas vestes brancas e com óleo sobre a nossa cabeça, porque a coisa mais importante que inflama a minha alma, pastor Calixto, é que ele virá, e disso nós não temos dúvidas. Não tem por onde escapar. Louvado seja Deus por isso, né? E mais uma vez, muito obrigado. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, Emerson Cicarelli no Instagram, no TikTok, no YouTube. E em maio estreia o meu programa de podcast chamado Cristosofando, né? Ensaio agora em maio. E obviamente que eu quero pegar o contato dos pastores para convidar e levar o pastor Calixto para ele falar mais que tudo lá, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Muito obrigado, foi um prazer mais uma vez e Deus abençoe a todos que nos assistiram. Eu vou lá sim, pastor, no maior prazer. Olha, estamos chegando ao final de um debate e eu queria dizer para você o seguinte. As pessoas têm confundindo muito o que são linhas teológicas e o que é doutrina bíblica. Doutrina bíblica é a escatologia. Essa é bíblica, Jesus vai voltar. Agora, se ele vem depois, se ele vem no meio, ou se ele vem antes, se ele é pré, se ele é meso, ou se ele é pós, querido, tudo isso é linha teológica. Isso não é doutrina bíblica. É tanto que vocês viram aqui que cada um dos seus tem os seus argumentos e se firma dentro das suas interpretações. Mas a certeza que eu tenho para dizer para você é o seguinte: se Jesus vem antes, se Jesus vem no meio ou se Jesus vem depois, eu não sei. O que eu sei que a Bíblia diz é que ele vem. Isso eu te garanto, ele vem. Então, aguarde a Cristo, se prepare, esteja pronto à sua vinda, porque quem sabe você não terá uma segunda chance. Verdade. Então, esteja pronto. Vamos ver a enquete do programa de hoje. Rapaz, deu quase empate aqui. A igreja passará pela grande tribulação? 57% está dizendo que não. 43% dizendo que sim. Eu acho que a coisa parece que o pós-traducionista fervorosos levantaram. Claro, mas a coisa tá aí se acabando. Gente,
Que a bênção de Deus esteja com vocês. Em nome do Bispo Samuel Ferreira, muito obrigado aos debatedores. Vocês são sempre bem-vindos a esta casa. Até que enfim, eu vou terminar o programa hoje no horário. Beijo, tchau. Acabamos de apresentar Debate Mais com